A paz do Senhor, povo de Deus. Desculpa aí pela garganta não tá muito boa. Mas eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa tarde. São aí exatamente 3 horas e 57 minutos. Segunda-feira, dia 28 de outubro. Tá? Juízes, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 11, que diz assim: E veio ali um anjo do Senhor, que se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e o filho dele, Gideão, debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou, dizendo: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Versículo 13. Gideão lhe disse: O Senhor, ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para Gideão e respondeu: Vai neste poder, e tu salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E Gideão respondeu: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem só. Amém? O texto que nós temos lido é um texto muito rico, de uma palavra profética revelada para a sua vida. Deus, ele quer falar com você, e simplesmente na leitura, enquanto nós estávamos lendo, o Senhor, ele ministrou ao meu coração acerca de algumas pessoas que iriam ouvir esta live e que estão dizendo: a sensação é essa, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Na verdade, Deus, ele se esqueceu da aliança e das promessas. Deus se esqueceu daquilo que ele me disse, que ele tinha falado comigo. Tem pessoas aqui nessa live que questionam até profecias e profetas, porque você tem vivido o total inverso do que Deus havia dito a teu respeito. Talvez alguém levantou uma pessoa e disse que esse ano de 2019 seria o ano da tua vitória. E nós estamos em outubro e você tem vivido somente prova, somente luta, somente adversidade. A sensação que você tem é que Deus não olha para você, que Deus não te ouve, e aí você ora e você sente que não adianta, e você está nessa batalha tão grande, batalha externa, batalha interna, as dúvidas, a incredulidade, as fraquezas, elas estão tão diante dos teus olhos que você não tem nem esperança para lutar. Na verdade, o desejo que você tem é de se esconder, de fugir. Mas Deus, ele tem uma palavra para você nessa tarde. Por mais que você pense que Deus, ele te abandonou e que Deus, ele te entregou nas mãos dos teus inimigos, porque você tem vivido somente debaixo de taca, de opressão, mas eu quero dizer a você que Deus, ele há de liberar uma palavra de vida para a sua alma, para o seu coração, através desta palavra.
Mas olha que interessante. Juízes capítulo 6 e versículo 11. A narrativa bíblica nos diz que o anjo do Senhor foi em direção até onde Gideão estava. Ou seja, o anjo do Senhor sabia exatamente onde Gideão estava. É interessante que Gideão estava escondido. Os midianitas não sabiam a sua localização, mas Deus sabia exatamente onde Gideão estava. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe onde você mora, a tua casa. Ele sabe o número. Deus, Ele sabe onde você se encontra, como você está. É interessante que o anjo do Senhor, ele vem no primeiro momento, como Deus está indo ao teu encontro, e você ainda não está nem percebendo, como também Gideão não percebeu no primeiro momento. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que era ali um terreno que pertencia a Joás, que era pai de Gideão. O anjo do Senhor vem e se assenta no carvalho, lá debaixo do carvalho. Aí Gideão está lá escondido, debulhando o trigo no lagar, querendo esconder dos midianitas. Ele queria se esconder, ele queria fugir da luta, da batalha, da peleja. E tem gente que está lavando a rede, tem gente que está desistindo, tem gente que está querendo se esconder, mas Deus tem uma palavra para você e não é essa. Não é para desistir. Gideão está debulhando o trigo no lagar para esconder dos inimigos, mas ele não entendia, ele não compreendia e ele não percebeu que Deus estava ali. Mesmo naquela hora de fraqueza e de covardia dele, Deus se apresenta ali de trás. E por isso ele não percebeu. E existem momentos na nossa vida que é assim, né? A gente está tão difícil a situação que a gente não percebe a presença de Deus. A situação está tão adversa que nós vamos para o culto e nós nem percebemos Deus falando através da palavra. Nós nos pegamos tão ansiosos em ouvir a voz de Deus que fica um turbilhão de pensamento e de vozes dentro da nossa cabeça e nós não escutamos a voz de Deus. Mas olha que interessante. O anjo do Senhor, ele vem até Gideão, fica observando Gideão, assim como Deus ele tem nos observado. Aí no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou com ele. Veja, existem momentos em nossa vida que é da mesma maneira. Deus ele está presente, porém de forma oculta. Nós não vemos, não ouvimos, não percebemos, e a nossa sensação é de que fomos abandonados, rejeitados, estamos cortados. Secou os nossos ossos, pereceu a nossa esperança. A sensação que temos é que estamos sozinhos, porém, isto não é verdade. E por mais que o inimigo coloque isso na sua mente, ouça a palavra do Senhor. O anjo do Senhor, ele foi até onde Gideão estava. Ele estava no mesmo lugar, porém Gideão não percebeu, porque o anjo do Senhor estava apenas observando. Existe essa fase na nossa vida, em que Deus apenas nos observa. Ele não fala, não se comunica, não revela, e nós ficamos nos sentindo dessa maneira perdidos. Mas há uma esperança. Há uma esperança. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E a palavra aparecer significa manifestar-se, se revelar, tornar público. Então Deus ele se mostrou a Gideão, se deixou perceber com os olhos. Foi exatamente isso que Deus fez com Gideão. E não somente apareceu a Gideão. A Bíblia diz que Deus ele falou com Gideão. O que eu quero dizer para você é que eu não sei qual é a provação que você está passando e quantas vezes você tem orado pedindo para Deus falar contigo. Mas eu quero dizer para você, não pare de orar, não desista.
Ainda que você não esteja ouvindo a voz de Deus, Deus está ouvindo a tua voz. Ainda que você não tenha percebido o agir de Deus, mas Deus está trabalhando. Por quê, Pablo? Porque primeiro Deus trabalha na estrutura. Primeiro Deus está te dando raiz, que é para te sustentar. Primeiro Deus trabalha na estrutura. Primeiro Ele organizou os ossos no lugar. Aí depois que veio tendões, depois que veio a carne, os músculos, as carnes, a pele. Primeiro Deus trabalha na nossa estrutura. O anjo do Senhor vem e então passa a falar. Porque existe um momento que Deus se cala, mas existe um momento em que Deus fala. E como é lindo quando Deus começa a falar. Deus então começa a falar, e a saudação que o Senhor fez para Gideão já era em si uma palavra de ânimo. Olha só as palavras que o anjo do Senhor usa. Gideão, eu acho que ele até se assustou. O Senhor está contigo, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem poderoso e valente. Raciocina comigo. Ele está escondido por causa dos inimigos. Aí o anjo do Senhor vem e sauda ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Consegue entender isso? O que era para dizer? Ei, rapaz, Deus não é contigo não, tu é um covarde. Mas na verdade a situação adversa que Gideão estava vivendo, a situação adversa que ele estava vivendo não influenciou na identidade e naquilo que ele era. Ei, não permita que os problemas, que as angústias, que as aflições venham fazer você se esquecer ou mudar a sua identidade. Você não deixou de ser crente porque caiu, porque falhou, porque pecou. Não. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: o justo cairá até 7 vezes, mas na 7ª o Senhor o levantará e o colocará de pé. Deus, Ele está te colocando de pé nessa tarde através dessa palavra. Talvez você mesmo tenha construído tantos complexos de inferioridade dentro da sua mente, dizendo que você é um covarde, que você está fugindo e se escondendo. Mas eu quero dizer a você: fique escondido em Deus, até Deus se revelar a você, até Deus se manifestar. Quando o anjo aparece, a saudação foi: o Senhor é contigo. Veio destruindo. Eu acredito que havia um turbilhão de questionamento na cabeça de Gideão, tanto é que nós vamos ver mais à frente que ele externaliza isso, perguntando ao anjo do Senhor. Ele faz uma pergunta. Mas veja, no meio de tantas dúvidas e questionamentos, o anjo do Senhor vem trazendo uma certeza: o Senhor é contigo. Talvez ele pensasse que Deus não era com ele, mas Deus estava dizendo: eu sou contigo. Talvez você esteja pensando da mesma maneira de Gideão. A coisa está tão preta que você não está entendendo nada na tua vida o que está acontecendo, e Deus está dizendo: eu estou contigo, eu sou contigo. O Senhor é contigo. Primeiro, tu não está desamparado. E segundo, tu não é o covarde que tu pensa ser. Muito pelo contrário, o anjo do Senhor disse: varão valoroso. Na versão King James diz: homem poderoso e valente. Olha que coisa linda. Apesar de todo um contexto, né, que conspira contra Gideão, a saudação, a forma como ele era visto pelo céu, não era da forma como ele era visto na terra. Na terra alguém podia dizer: cadê Gideão? É um fujão, está lá escondido. Mas não era dessa forma que ele era visto no céu. No céu, ele era visto como um homem valente e valoroso. A Bíblia diz no versículo 13, então, que o Gideão diz ao Senhor, após aquela saudação tão linda: o Senhor está contigo, homem valoroso. Olha o que Gideão vai dizer: Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
E não é essa a pergunta e o questionamento que nós fazemos na hora do problema? Na hora do desemprego e da enfermidade? Se o Senhor é comigo, eu sou crente, eu sou fiel, como é que eu passo? Como é que o Senhor permite que eu passe por isso? É mais ou menos isso que o Gideão estava dizendo. Ora, o Senhor é conosco, temos aliança entre ti e a semente de Abraão, entre nós e o Senhor. Então por que está acontecendo isso conosco? Se o Senhor é na nossa vida, por que esse problema? Por que essa adversidade? Por que esta opressão? Ou seja, o problema, a adversidade e a opressão não está negando que Deus está com você. Muito pelo contrário, não é porque você é crente que você não vai passar por estas coisas. Crente também chora, crente também sofre, crente também fica desempregado, crente também fica de luto. A diferença é que há uma esperança para nós. Há uma esperança. O justo e o maligno e o perverso passam por aflições. A diferença é que o ímpio passa sozinho. O justo passa com o Senhor. O Senhor está com o justo. Aí a segunda pergunta é interessante. E tem gente que está vivendo que nem Gideão. Olha só o que ele vai dizer. Se o Senhor está conosco, então por que nos veio tudo isso? Segunda pergunta. E onde estão todos os milagres ou as maravilhas, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que interessante. A primeira pergunta é questionando: Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso? A segunda pergunta é: Deus, aonde estão as tuas maravilhas? Aonde estão os teus milagres, as tuas grandes obras que o Senhor operou no passado? E olha que interessante. Essa forma de pensar de Gideão, de questionar a Deus, de não se conformar com aquilo que ele estava vivendo, de buscar até mesmo no passado fé, confiança e esperança. Essa forma de pensar, de ver de Gideão agradou ao Senhor. Sabe por quê? Porque no versículo 14 o Senhor olha para Gideão e diz: vai nesta tua força. Qual força? De não se conformar. Qual força? De acreditar que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, de crer que Deus operou no passado e pode operar também hoje. Você precisa crer dessa forma. Nós precisamos ser levados, o passado precisa nos dar esperança para o futuro. Nós precisamos olhar para trás com um olhar de ver aquilo que Deus já operou e trazer para a nossa realidade a fé que Ele pode operar também da mesma maneira. Gideão então está ali, naquele momento saudosista até. Ele vai dizer: Senhor, cadê os milagres? Senhor, Tu operou tantas coisas no passado. Onde estão esses milagres? Eu queria ver. Entre outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu quero ver o Teu agir. Nós precisamos do Teu operar, da Tua ação. E olha, sabe qual foi o resultado disso? Que o Senhor então diz a ele que ele iria ser um redentor, alguém que fosse usado por Deus para ajudar e salvar Israel. Gideão então questiona. Eu estou finalizando a live agora. Gideão diz: ó meu Senhor, com que eu vou salvar Israel? A minha família é pobre em Manassés. Olha o problema nosso. A gente começa a construir a nossa identidade, claro que é no seio familiar, mas a nossa família não define em si quem nós somos. Ó Jefté. Jefté era filho de uma prostituta e ele foi até rejeitado pelos irmãos, mas no final foi através dele que Deus deu livramento a Israel.
Gideão olha para a família dele e diz assim: minha família é pobre. Ei, a família de onde você saiu, onde você se encontra, não define a capacidade de Deus usar você para uma grande obra. E olha como é que Gideão se via. Eu sou o menor, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão pensava que era por tamanho, Gideão pensava que era por altura, Gideão pensava que era pelas forças dele. E ele então dizia: Senhor, o que eu posso fazer? Eu sou o menor e minha família é pobre. Aí Deus vai dar uma palavra de ânimo que ele disse a Moisés. Quando Moisés diz: quem sou eu? Em Êxodo capítulo número 3, verso 9, Deus responde a Moisés: não te preocupa, certamente eu serei contigo. Da mesma maneira, Deus respondeu a Gideão: certamente serei contigo, e tu ferirás os midianitas. Tu vai ferir o inimigo, não pela tua força, não por quem você é, não pelo nome da tua família, mas por causa de mim, por causa da minha presença, da minha força, diz o Senhor. Sabe qual é o que eu quero resumir e fechar para você nessa live? Você só precisa se preocupar em ter Deus contigo e ao teu lado. Em buscar a presença de Deus, custe o que custar. Você precisa crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A fé nos possibilita, torna possível nós agradarmos ao Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aquele a quem busca Ele. Busca ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Busque, chame por Ele, clama por Ele. Fica na posição que o Senhor Ele determinou para a tua vida, e não importa quem você é, quem você tem sido ou de onde você saiu. O que importa é onde você vai chegar com a presença de Deus. A presença de Deus é o que faz a diferença. Foi a presença de Deus que garantiu a vitória para Israel em toda a sua história. E é a presença de Deus que vai garantir a tua saída com êxito, a tua vitória diante dos teus inimigos. Então, busque a presença de Deus e não se contenha com nada menos do que a presença do Senhor. Pai, nós pregamos a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, venha ao encontro e que seja transformadora, como ela o é na sua essência. Que seja uma palavra que oriente, uma palavra que guie e uma palavra que transforme também. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um desses que ouviram esta live, que o Senhor possa lançar por terra todos os complexos, as crises existenciais, os questionamentos, que o Senhor possa realizar, Senhor, novamente nesses dias. Aquilo que o Senhor operou no passado, usa o meu irmão, a minha irmã, como canal de bênção, como o Senhor havia prometido em Abraão, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E nós, Senhor, nós reivindicamos, nós te pedimos, cumpre, Senhor, as tuas boas palavras para com que o Senhor liberou na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.